Quando nós desistimos diante da dificuldade de ter fé em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, a vida simplesmente ela termina. Olá, meus amigos e amigas. Olha essa história e pegue essa visão. Essa história é o seguinte, de um cara que ele sempre, quando era criança, ele sempre queria conhecer o Senhor Jesus Cristo. Ele era de uma família ateu, não acreditava, né? Não acreditava em Deus, não acreditava no Espírito Santo, não acreditava em Jesus. Então ele cresceu com aquilo, querendo conhecer. O seu pai e a sua mãe, muitos voltados a materialismo, né? A trabalho, essas coisas, compromissos diários com dignidade, mas não tinha tempo para botar os filhos nesse caminho, né? Um caminho da fé. E esse, então, criança, cresceu nesse... Chegou um dia, ele já crescido, assumiu a empresa do pai, da família, e então ele começou a contratar pessoas. Mas só que ele colocava nessa contratação padronização. Por ele não confiar, não acreditar em Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo, a primeira regra que ele mandou colocar para a contratação é que a pessoa não estivesse em religião nenhuma, não cresce em Deus, que ele achava que ele foi criado, que aquilo ali era história, entendeu? Uma história que inventaram. Então ele chegou e disse, na minha empresa é proibido, botava a placa na empresa, nos lugares onde os funcionários iam almoçar, no refeitório, no banheiro, coisa. Proibido falar de Deus, ou então proibido de falar algo que não existe. Pegue a visão. Aí ele cresceu, a empresa foi caminhando, né? E chegou um dia, esse então adulto, que era uma criança, ficou olhando os funcionários comer lá na sua sala, lá no refeitório, os seus funcionários almoçando. E assim, engraçado, né? Quem foi que fez essa turma? Porque ele sempre se achava acima de todos. Porque ele nasceu numa família que era ateu e nasceu numa família privilegiada. E ele ficava olhando, quem foi que fez, né? Essas pessoas, né? De cores diferentes, né? Será que cada uma delas tem o seu Deus? Ele ficava se perguntando sozinho. Ele chegava com aquela dúvida e disse, se Deus então existe, por que eu não vejo ele? Eu não vejo Deus. Ele só via as pessoas como pessoas que vieram ao mundo como uma explosão cósmica. Pois é, meu amigo. Até chegar um dia que aconteceu um fato interessante. Esse, então, empresário tinha fechado a sua loja, a sua empresa, estava indo para casa e se viu locando, saindo do portão para pegar a estrada. Ele olhou para um dos seus colaboradores, bem sério, e o colaborador olhou para ele e disse o seguinte para ele: boa noite, meu patrão, que o senhor os acompanhe em segurança até na sua casa. Ele olhou, ficou com aquilo na cabeça e disse: o senhor é mais um que ele quer que eu me jogue para o Deus dele, pois meu pai nunca falou desse Deus, meus avós nunca falaram de deuses algum. Eles disseram que tudo que eles tinham era por eles mesmos. Mais um Deus que serve aos barões, aos ricos. Bobagem. E só acenou com a mão, tipo, tô me livrando, e tocou o barco. Chegou na sua casa, ao conforto da família, mulheres, filhos. Sentaram na mesa, após ele, né, se arrumar, pronto para dormir, sentaram na mesa para jantar e começaram a conversar. Conversaram de tudo, negócios, dia a dia, preocupação, perguntou pro filho como é que estava o colégio, aquelas coisas. Aí ele disse para a mulher o seguinte, engraçado, né? Eu estava saindo da empresa agora, um dos meus colaboradores passou no portão e disse para mim, falou de um Deus aí, que Deus me acompanhe. Um cara é um alienado. E a mulher, é bobagem dessa gente. Bobagem dessa gente. Esquece. Se nós fôssemos ser como essas pessoas, nós estaríamos na mesma miséria que elas estariam, as mesmas preocupações. Aí, esse homem foi deitar. Ao pegar no sono, não aquele sono pesado, aquele sono leve, ele ouviu uma voz dizendo assim: amanhã você vai me conhecer. Amanhã. Aí ele se levantou,
Perguntou para a mulher, ué, você falou? O dia todo, não falei com ninguém. Daí ele se levantou com aquela voz tocando na sua mente e tocando no seu coração. Passou a noite, ele não conseguiu dormir direito, tomou café rapidinho, levou o filho para o colégio, se despediu da esposa e foi, como de costume, para a empresa. Ao chegar na empresa, ele viu aquela movimentação, né? Segurança. Ele já, o que aconteceu aqui essa noite? Aí veio o chefe da segurança, mais os servidores, mais os colaboradores dele lá do setor mais responsável, tipo RH, financeiro, e disse, patrão, nós temos algo a dizer para o senhor. Ele, fala o que aconteceu? Um homem aqui dentro. Não sei por onde ele passou, as guaretas estavam com os seguranças, mas ele, por incrível que pareça, sentar na sua cadeira. Ele, como assim que alguém se atreve a sentar na minha cadeira? E se a porta estava fechada? Ele, pois é, patrão, aí é que tá. A porta realmente estava fechada. Mas a gente, quando chegamos lá e conseguimos abrir a porta, com a chave reserva, ele estava sentado e simplesmente ele só disse o seguinte, o homem já chegou? Só falou isso pra gente, o homem já chegou? Nós ficamos com medo até, com receio. Espera aí, só que mais me faltava. Foi lá, só que quando ele foi lá, ele deu de cara realmente com o homem, não era belo, não tinha nada que chamasse atenção, estava limpo, com a roupa humilde. Um homem de estatura normal, não tinha olhos azuis, não tinha cabelos angelicais, loura, não, é um homem normal, só que ele estava humilde. E quando ele chegou, o que tu estás fazendo aqui? Só que, quando ele foi com aquela força de andar, chegou bem próximo desse homem, ele tropeçou e caiu. Bem na frente desse homem. Esse homem, então, chegou, estendeu a mão para ele. E quando ele tocou na mão desse homem, o coração dele pulou. A alma dele sentiu uma sensação gostosa de leveza, de felicidade. Levantou e esse empresário, então, disse, quem é você? E esse homem olhou bem sério para ele, olhou para o segurança, olhou para todos que estavam na sala e disse assim, tá, que o nome dele vamos botar como Peterson, um exemplo. E disse assim, pois é, Peterson, você viveu sua vida toda querendo me conhecer e agora que está aqui, não me reconhece? Eu sou aquele que você tinha curiosidade da sua infância. Quero que você saiba que você, como todos os seus colaboradores, eu sempre estive com vocês. Que você não me conhece, não por sua vontade própria, mas porque ninguém o levou para o meu caminho, para o caminho certo da verdade e da vida. Aí ele, mas como assim? Quem é você? Ele disse, Peterson, eu sou aquele que você procura, que você queria conhecer. Eu sou o Espírito Santo. Você está lembrado daquela vez que você estava saindo? Eu mandei um anjo entrar no corpo de um dos seus colaboradores e disse para você, vai com Deus, que ele o acompanha até em casa. Aquele dia, Peterson, o inimigo estava na esquina seguinte para ceifar sua vida, para acabar com tudo que você tem e herdou até hoje. E eu quero dizer, Peterson, que todas as manhãs que você se acordava, não era você que se acordava por livre e espontânea vontade. Era eu, o seu Deus, o Senhor Jesus, que dava todos os dias para que você um dia pudesse tirar toda a dúvida que você tinha, se eu existia ou não. E aqui estou eu, Peterson, para dizer uma coisa para você. Você sempre existiu para mim. Você sempre esteve no meu livro da vida. Tudo que você tem é abençoado por mim, inclusive sua mulher, seu filho. Só que eu tenho uma advertência para te fazer. Não deixe o seu filho viver nessa dúvida da minha existência. Porque agora você me conhece. A partir de agora, se você me negar, Peterson, eu te negarei em tudo, em todas as partes da tua vida. Profissional, como empresário, família, tudo. Porque a partir do momento que você me nega, você diz para mim, o seu Deus, que não aceita o meu presente, a dádiva de vida e de tudo que eu lhe dou. Assim, aconteceu com seu pai, com seus pais, com seus avós. Mas como eu digo, em toda a família eu acenderei uma luz. E a partir de hoje,
para as tuas famílias que restaram, teus tios, para os teus filhos que estarão aqui, você será essa luz que não se apagará. Ore, Peterson. E só lembra, você existe para mim. Não eu existo para você. Toda obra é vista pelo seu Criador. Toda vida, ela é vista pelo aquele que dá dádiva de vida. Então, enquanto isso você estiver vivo, é porque você existe para mim. Só aquele que não crê em mim, eles sumirão como poeira de chuva de verão. Quando cai a chuva, essas poeiras somem. E assim são essas pessoas que não creem em mim. Quando elas descem para a sepultura, seu nome se apagará na face da terra. Daquele dia em diante, Peterson, de um homem que queria conhecer Deus, ele se tornou um homem que teve o prazer, como todos nós temos o prazer ainda aqui nesse mundo, em conversar com Ele. Então, meus amigos, ore, busquem oração. Lembra-te que não somos esquecidos por Deus em nenhum momento, mesmo naquele momento que há em nós dúvidas, mas Deus sempre nos coloca como prioridade a cada dia que Ele nos dá. Nós vimos, como está em Salmo 91, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao meu redor, mas Deus sempre nos colocará com prioridade da dádiva da vida. Não seja um Peterson, mas se você for, dá tempo de conhecer Jesus, ou deixar que Ele o conheça mais e mais ainda, ou deixar que você conheça a sua bondade em vossa vida. Tá? Dito isto, fiquem todos na paz do Senhor e que Deus o proteja sempre. Valeu, meus amigos. Pegou a visão? Então vamos embora. Vamos para mais uma semana. Valeu! Should have stayed. Were the signs I ignored? Can I help you not to hurt anymore?